Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. Nosso entrevistado de hoje é o Giovanni Lopes, ele que é deficiente visual, mas que tem enfrentado a vida de frente. Giovanni, você, depois que foi acometido desse problema que é a deficiência visual, você teve que reaprender o português, né? De uma outra forma, teve que aprender a ler de uma outra forma. Como é que foi esse processo? Bom, eu tenho a técnica, né, o método Braille, a escrita Braille. Mas a escrita, a leitura Braille é uma coisa que eu ainda tenho um pouquinho de uma certa resistência. É importante aprender para a gente conhecer como que é, para o cego conhecer como que é a leitura Braille, como que são os pontos em Braille, como que é a configuração de cada letra, de cada palavra, de cada frase, enfim. Né? Mas daí no meu caso, como eu enxerguei até os 20 anos, eu tive todo esse acesso na escola. Né? Terminei o ensino médio, ainda enxergando, então eu tive essa noção, eu tenho essa noção das letras, de como é que são, enfim, eu aprendi o Braille, estou aprendendo ainda, que eu faço um curso disso, para conhecer realmente, até porque futuramente eu pretendo trabalhar nessa área de deficiência visual para ajudar os meus colegas que são cegos. Né? Mas eu utilizo, a minha ferramenta é um notebook que tem um programa de voz, eu já faço a utilização das tecnologias de acessibilidade, então eu utilizo o notebook, onde eu dou o controle no teclado ali, o comando, ele me dá o retorno de voz, então ele lê um texto para mim, né? Quando alguém lê eu digito, o computador vai ler de volta para mim quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu precisar, então nesse sentido a tecnologia já contribui. O curso de comunicação social, como é que ele surgiu na tua? Já foi depois com a deficiência visual, né? Já foi depois de cego mesmo. Eu passei mais ou menos 10 anos longe das salas de aula. Né? Depois que eu fiquei cego, né? Terminei com 20 anos, foi a época que eu estava ficando cego mesmo. Então 10 anos depois eu comecei a estudar, fiz um curso profissionalizante. Aí depois, como eu gostava muito de escrever, gosto de escrever, eu comecei a fazer alguns textos. E na escola de educação especial, onde eu estava aprendendo a lidar com o computador, né, eu digitava as coisas ali, os textos, criava os meus textos, digitava, e os professores começaram a perceber, poxa, tu escreve legal, teu texto é legal, tem conteúdo, por que você não faz uma faculdade, de repente uma faculdade de jornalismo, de comunicação, porque tu fala muito, né, realmente eu falo muito mesmo. Aí começaram a me deixar incentivo, faz jornalismo lá no IESPES, né, então eu digo, puxa, tá aí, legal. Aí me atraiu, foi algo que me atraiu. De repente eu gosto muito de locução, trabalhar com rádio, essas coisas, na produção também. E você já está concluindo, né? Está na apresentação já do TCC. Já estou trabalhando no meu TCC aí na fase final dele, da elaboração, da produção mesmo. Né? Então foi assim, Paulo, aí eu fui para o IESPES, né, fiz o vestibular, consegui entrar, né, e lá na faculdade, estou me formando esse ano. É difícil, mas é uma batalha. E a sua turma sempre lhe ajudou, colaborando? Sempre me ajudaram. Né? Era um medo que eu tinha de repente, como que as pessoas iriam lidar comigo na sala de aula? Será que eu vou sofrer o preconceito? Será que as pessoas não vão se afastar de mim por eu ser cego? Porque tem gente ainda que lá, pelo desconhecimento, né, talvez até pensa, poxa, será que cegueira é contagiosa? Não é, eu digo que a cegueira não é contagiosa, ela é contagiante, ela te contagia, ela te estimula, entendeu? Pelo menos no bom sentido da coisa, né? Tento tirar proveito com outras formas, com outras habilidades. Né? Mas na faculdade sempre eu contei com a ajuda dos colegas. E qual foi a sua maior dificuldade? Foi a leitura lá na faculdade? A leitura foi o acesso aos materiais, né? Porque como eu faço jornalismo, então a gente tem que ler muito, tem que ter muita leitura, nossa. Então eu sempre tive que depender de um amigo, de um colega. Puxa, pegava os livros lá, lê para mim, quando é que você tem um tempo para ler um livro, para ler um capítulo de um livro para mim, porque é essa a dificuldade. Entendeu? Não tem audiobook na faculdade, não tem material em áudio para a gente ter esse acesso a essas informações. Então os colegas vinham, né? Puxa, tá bom, olha, eu tenho uma horinha, então onde é que tu tá que eu vou? Pegava a moto, ia até onde a pessoa estava, ou então quando ela passa na tua casa, tem uma horinha, 2 horas disponível. Então nessa hora eu aproveitava e pedia para ler. As pessoas chegavam em casa, puxa, lê o livro aqui para mim e tal, lê esse capítulo aqui. Eu aproveitava dessa forma, né?
Então a pessoa ia lia o livro para mim, eu gravava, que eu também utilizo um gravadorzinho e tal, depois eu digitava no meu computador, assim como eu faço. E é assim que eu tenho acesso às leituras, né? Às informações dos livros. Muita gente não ingressa na faculdade por algum problema, por alguma dificuldade. Às vezes a pessoa diz, porque eu estou trabalhando, não tenho tempo. Mas é muito importante fazer uma faculdade, né, Giovanni? Com certeza, com certeza. Hoje em dia o estudo, o ensino médio, como a gente fala, ele já está defasado, né? Então a pessoa tem que buscar uma graduação que é justamente para tentar disputar igualitariamente com os demais no mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo. Então se a pessoa não tiver uma formação, não tiver uma graduação, não tiver tido um bom desenvolvimento durante essa graduação, vai ficar muito complicado. E como é que você se mantém hoje? Bom, devido a ter ficado cego, eu recebo uma ajuda da Previdência Social, né, o benefício, que é de um salário mínimo, que é o que me ajuda a eu pagar meu transporte, a eu me vestir. É esse benefício que me ajuda. E você estava falando, inclusive, que já vai casar, né? Bom, eu tenho uma namorada, né? Mas a gente está curtindo esse momento. A sua namorada não é deficiente? Não, ela não é deficiente, muito pelo contrário. Ela trabalha com pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Ela dá uma contribuição muito grande nessa área da educação especial. Ela é a sua maior guia na rua, né? Nossa, ela é minha guia não só na rua, mas até na minha vida mesmo. Que ela é a minha fonte de inspiração também, ela que também me motiva, né? Ela, o meu filho, são duas pessoas muito importantes na minha vida que me motivam muito, né? Para eu me impulsionar para superar os obstáculos, para superar os desafios que a vida impõe. Você tem um trabalho experimental que serviu de base para o teu tese de conclusão de curso, né? Isso. O meu trabalho é um projeto, o meu TCC, no caso, lá no IESPES a gente chama de TAL, que é o trabalho acadêmico orientado. Então, a partir desse ano, a gente pôde escolher se queria fazer o escrito, né, ou fazer o projeto experimental. Eu optei por fazer o projeto experimental, porque daí a gente faz a parte escrita e tem a oportunidade de trabalhar também na parte prática, a gente produzindo algo. No meu caso, eu gosto muito do rádio, e eu estou trabalhando em um programa de rádio segmentado, né? Que trabalha um projeto que trabalha o imaginário do rádio, mas dando destaque a pessoas com deficiência visual, né? Que é o veículo assim é o parceiro de qualquer pessoa e principalmente do cego. É porque esse trabalho é só audição, né? Só audição, realmente. E agora, Giovanni, você vai participar do quadro Bate Pronto. Opa! Giovanni Lopes, o que Deus representa para você? Tudo. E a sua família, qual é o peso que ela tem para você? A família é a base, né? A família é a base de tudo. Devo muito à minha criação. A minha criação devo à minha família, a pessoa que eu sou hoje em dia. Devo muito à não só a minha mãe biológica, mas principalmente a minha mãe de criação, que já faleceu, ao meu tio, que também foi aquela imagem de pai que eu tive, devido ao meu pai biológico não me acompanhar, mas o meu tio teve um papel muito importante, muito fundamental na minha vida e tem até hoje. Uma pessoa. Meu filho, Tiago. Um ídolo. Deus. Por que ele te inspira? Porque é ele que nos melhores e nos piores momentos da nossa vida, da vida de qualquer ser humano, é com ele que a gente recorre. Eu recorro com ele em todos os momentos. Quando eu estou feliz para agradecer uma conquista, ou quando eu estou triste por algum tropeço, que a gente está nessa vida, a gente tropeça. Então é Deus que dá essa força para a gente levantar e seguir em frente. Um lugar. Santarém. Um sonho. Voltar a enxergar. Uma frase. A frase é: Deus é a força, Deus é amor, Deus é a vida. Uma música. Como é grande o meu amor por você. Um livro. A Bíblia Sagrada. Prefere o dia ou a noite? A noite. Por quê? A noite é a hora que a gente vai repousar, que a gente vai descansar depois daquela batalha do dia intenso, seja de estudo, seja de trabalho. Então a noite parece que traz uma paz. Uma comida preferida? Um churrasco, feijoada. Frio ou calor? Calor. Se você pudesse mudar o mundo, o que você mudaria? Eliminaria o preconceito.
trazendo um pouco, eu gostaria de eliminar as doenças, os assassinatos, a violência, eu gostaria de eliminar tudo isso, mas... E o que você não mudaria? O que mais agrada a você nesse mundo? As pessoas que ajudam o próximo. Eu acho que, apesar de toda essa violência, a gente ainda consegue encontrar boas pessoas que estão dispostas e que são capazes de ajudar o próximo. E o que é sucesso para você? Sucesso é a vitória, é a realização de um sonho. Giovanni, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo e nós queríamos aqui lhe dar os parabéns pela sua atitude de realmente enfrentar a vida, como ela tem que ser enfrentada, realmente batalhando, lutando, não se abatendo diante das dificuldades. Parabéns pelo seu curso que você já está concluindo, e você está aqui porque você é um sucesso. Puxa, muito obrigado, eu agradeço muito ao convite e a oportunidade de repente estar esclarecendo para aquelas pessoas que pensam que o deficiente visual, alguns ainda pensam, coitado dele, pobrezinho. Não é assim não, a gente, não só eu, mas existem muitos outros que têm tanta força, tanta disponibilidade, tanta vontade de vencer quanto eu.